Eu vou ler o texto sagrado no segundo livro dos Reis. E você, por favor, abra a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 16. Alegria de rever Dona Normandina. Que Deus abençoe sua vida com seu marido, em nome de Jesus, viu? Para a igreja que não viu ainda, a alegria de ter de volta a Dona Amélia, depois de 3 meses longe da igreja. Ela me perguntou, ligou de lá de Brasília, perguntando quando era que era para voltar, né? Eu, como um genro atencioso, disse: não tenha pressa, fique à vontade, está tudo bem por aqui. Mas ela veio logo, que bom revê-la. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, por favor, do verso 1 em diante, você vai acompanhar com atenção o que nos diz a Sagrada Escritura. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Assíria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje, ou seja, até o dia que o livro foi escrito. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo o que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte.
Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. O rei Acás cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia e o mar, tirou-o de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço, coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Quanto aos mais atos de Acás e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Irmãos queridos, em primeiro lugar, deixe-me compartilhar o que subiu ao meu coração sobre esta passagem. Primeiro, eu quero que você note, guarde consigo, essa sucessão de reis e essa ligação de pais e filhos. Segundo o texto, Acás era filho de Jotão. E Acás gerou, como o texto aqui mesmo diz, a Ezequias, que assumiu o trono no seu lugar. Você lê a história ao redor desse texto e vê que Jotão era um homem altamente piedoso, temente a Deus, que andou nos caminhos de Davi, rei de Israel. Jotão foi um homem que levou Israel a adorar somente a Deus. O pecado de Jotão foi não ter destruído uns altares que ficavam nos altos que rodeavam Jerusalém e aquelas regiões. Vários lugares se podia ver, se podia encontrar altares, totens com inscrições a deuses pagãos. Ele não destruiu isso. Mas no templo, na cidade, a adoração era somente a Javé. Jotão. E Jotão gera Acás, que foi um péssimo rei. Andou nos caminhos dos piores reis de Israel e longe dos caminhos do Senhor, conquanto Jotão tenha sido um homem tão piedoso. E quando morre Acás, assume em seu lugar o filho de Acás, que era Ezequias, um homem altamente piedoso, temente a Deus. E Ezequias, além de andar nos caminhos de Davi e de outros reis que andaram com Deus, além disso, ele fez o que o avô não tinha feito, Jotão. Destruiu os altares, os altos, queimou imagens e declarou adoração somente ao Deus que tirou o seu povo do Egito. Então você vê pais piedosos, filhos ímpios, e um filho ímpio
gerou um outro filho piedoso. Vocês conhecem a história de Samuel? E conhecem a história do sacerdote Eli? Naquele tempo, Eli não era somente um sacerdote. Ele acumulava algumas funções. Ele também profetizava. Ele também sacrificava como sacerdote. Foram rebeldes, contumazes, se tornaram bastardos, malignos, conquanto o seu pai fosse e continuasse sendo um santo homem de Deus. É uma lição dura, mas uma dura realidade. Hoje, nós temos na nossa igreja, na nossa denominação, no ambiente da fé, muitos pais piedosos, cujos filhos estão no mundo. E filhos tementes a Deus, cujos pais não andam nos caminhos do Senhor. Este é um plano superior, que é uma economia do Todo-Poderoso. Quanto a nós, o que nos cabe é orar e entregar a nossa casa, os nossos filhos, nas mãos do Senhor. Ele é quem governa a nossa história. Esse rapaz chamado Acás tinha 20 anos. 20 anos. Quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor. E eu vou descrever como é que eles faziam isso. Ao redor de Jerusalém, muitas nações que, desde os tempos de Davi e Salomão, temiam o povo de Israel. Porque nos dias dos reis Davi e Salomão, Israel conseguiu e conquistou tudo o que era possível ao redor de si. As nações pagãs se renderam a Israel. E os seus deuses foram humilhados. Porque quando havia uma conquista, o que era dito é que havia um Deus em Israel. E a notícia que as nações recebiam é de que o Deus de Israel guardava o seu povo. Assim Israel venceu várias dessas nações e os seus deuses foram humilhados. Mas quando Israel andava em desobediência, entrava em aliança, em acordo com as nações vizinhas. Acordos militares, políticos e religiosos. Só como um exemplo, você depois pode ler a história de Salomão. Eu coloquei na liturgia para a gente ler a oração de Salomão, que foi dirigida pelo presbítero Daniel. Uma oração maravilhosa, preciosa de um homem nas mãos de Deus. Essa oração de Salomão é uma oração de consagração, de dedicação de uma vida. Mas o fim da vida de Salomão foi de joelhos, prostrado,
adorando outros deuses das nações vizinhas com as quais ele passou a entrar em aliança, em acordo. E o texto sagrado diz que Salomão, esse mesmo que fez a oração que nós lemos, ele, por causa das muitas mulheres dos povos pagãos com os quais fez aliança e trouxe essas mulheres para o seu harém, para a sua convivência, passou a adorar a Baal, a Astarote, a Moloque, a Dagom, a Milcom, vários deuses dos povos vizinhos, com os quais ele fez aliança. Então esses deuses eram trazidos para o ambiente religioso do Israel de Deus. Então eram construídas estatuetas, que eram chamados ídolos do lar, que eram colocados dentro de casa, em cada casa, para adoração familiar. E a adoração individual, se prostravam diante daquelas estatuetas, daqueles santos, como são chamados hoje no ambiente da Igreja Católica, e ali eles se prostravam e adoravam a essas entidades. Também eram feitas orações embaixo de árvores frondosas, porque eram árvores que eram adoradas, eram tidas como sagradas, árvores como o carvalho, o cedro. E embaixo dessas árvores, eles se ajoelhavam, batiam palmas e adoravam a essas entidades, árvores que eram adoradas por outras nações. Os altos, como eram chamados, eram totens colocados em lugares estratégicos para de onde eles passassem, pudessem ver de longe aquelas imagens. E durante o dia, 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e ao entardecer, de onde eles passavam e podiam ver, eles erguiam as mãos em direção àquelas imagens, àqueles totens, e eles adoravam a esses deuses nos altos. Também erigiam altares, alguns deles feitos de pedras, um ajuntamento de pedras, onde eles acreditavam que tinham tido uma aparição, ou uma manifestação, ou alguma bênção específica. Naquele lugar eles colocavam pedras, faziam uma marca, e ali era um altar dedicado a essa ou aquela entidade. Acás trouxe para Israel vários deuses. Mas houve um Deus, com D minúsculo, principal, que ele trouxe para os termos de Israel, que foi Moloque, Deus dos Sidônios. Era uma imagem de cerca de 3 metros de altura. A base do corpo era como o corpo de um homem com pernas juntas, como aquela imagem do Oscar, que é aquela pessoa assim em pé, com as pernas juntas. Da cintura para cima, uma ave, no aspecto de um tucano, com aquele bico de tucano, com dentes. E no meio dessa ave, ou desse ser, uma base horizontal, como sendo braços estendidos, e que na verdade era um braseiro, eram braços estendidos para receber os sacrifícios humanos que eram exigidos por essa entidade dos Sidônios. E está escrito no livro dos reis de Israel, Acás, rei de Israel, homem que foi levantado, separado para conduzir o povo de Deus na adoração
Acás reuniu Israel para uma grande cerimônia. Nessa época, os levitas estavam escondidos por causa da perseguição movida pelo próprio Acás. Mandou mensageiros para trazer de volta os levitas. Os instrumentos que haviam sido consagrados para o serviço de Deus, exclusivamente para a casa de Deus. Acás deu ordens para que com aqueles instrumentos, símbolos, sonoros, retumbantes, trombetas, pandeiros, adufes, os levitas tocassem numa grande cerimônia que ele estava montando. Na porta leste do palácio, ele mandou colocar um tapete, estender um tapete, cerca de 30 metros. E ali ele colocou um grande altar, e no altar colocou a imagem de Moloque. E numa cerimônia macabra, funesta, demoníaca, Acás pega o seu filho primogênito, venda os olhos, amarra as mãos, os pés, toma o seu filho nos braços e caminha por aquele tapete, por aquela esteira, em direção ao altar, enquanto os tambores tocavam e enquanto se ouvia gritos a Moloque. E ali, Acás põe o seu filho primogênito nos braços de Moloque, pedindo proteção para o governo de Israel, a uma entidade demoníaca de um povo pagão, distante do plano, do projeto de Deus. Uma coisa, e o que esse texto que eu li nos diz, é o que eu vou partilhar com você, com um pouco mais devagar, embora não me detenha tanto, não vou me demorar muito, eu quero somente a sua atenção. Acás ficou com medo de Remalias, ficou com medo da Síria, e pediu socorro a Tiglat-Pileser. Tremendo de medo, aquele que deveria levantar a bandeira do Senhor, como outros reis fizeram, e como seu filho fez, tempos depois. Ele disse: eu sou teu servo e sou teu filho, por favor, venha me socorrer. E para bajular Tiglat-Pileser, Acás fez algo hediondo, ofendeu, maculou a história do povo de Deus. Ele foi no templo, tomou da prata, do ouro, que eram despojos do Egito, que Deus tomou do meio do povo de Israel, dando ordens específicas, o modelo exato, até a quantidade do ouro, da prata, estofos, carmesim, pedras preciosas incrustadas. Tudo foi desenhado por Deus para a glória dele, com significados espirituais, como símbolos de uma glória vindoura. Tudo tinha um significado espiritual, pois Acás tomou da prata, tomou do ouro e mandou de presente para Tiglat-Pileser para bajulá-lo, pedindo socorro pelo medo que ele estava. E o rei da Síria ouve os rogos, aceita os presentes e então vai e socorre Acás. Acás, como um menino chorão, totalmente longe daquilo que já fora a glória de Israel,
decide então, depois da vitória, depois de tudo passado, resolve ir a Damasco, capital da Assíria. Vai a Damasco, fazer uma visita ao seu pai, já que ele disse, eu sou teu servo e teu filho. Foi visitar Tiglat-Pileser e lamber-lhe os pés. Chegando em Damasco, o que é que ele encontra? De cara, um altar. Era um grande altar, vistoso, bonito, obra de peritos artífices. E Acás se encanta com aquele altar. Seus olhos se encheram com aquele altar. Nem se lembrava mais do altar de bronze que Deus deu o modelo a Moisés. De lá mesmo de Damasco, Acás pede uma planta daquele altar e manda mensageiros com pressa a Israel, ao sacerdote Urias, para que ele fizesse um altar igualzinho, uma cópia daquele altar de Damasco que era tão maravilhoso. E o sacerdote Urias, segundo obra de perito, faz um altar igualzinho ao altar de Damasco e o coloca bem na frente do palácio, para quando o rei estivesse de volta, enxergar a sua maravilhosa obra. E assim foi feito. Quando Acás volta de Damasco, o sorriso de boca, de canto a canto, de orelha a orelha, que diz, né? Sorriso largo. E ele, como rei, não podia sacrificar, mas isso também nem importava mais, o pecado já o havia dominado. Ele mesmo sacrifica naquele altar vários holocaustos, como se fossem coisas de Deus, num altar pagão. Fez uma liturgia sacra num altar pagão. E tem uma coisa que, para mim, é a minha impressão. Eu vou dar essa impressão para você. É quando ele diz assim no verso 14, notem bem. Queimou o holocausto, oferta de manjares, derramou a sua libação, etc. e tal. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa. De entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, vírgula, do lado norte. E mais na frente ele diz, sobre o altar de bronze, eu terei uma posterior deliberação. Esse pôs de lado, ainda mais do lado norte. Na Escritura, o norte é um símbolo, é um sinal da impiedade, da iniquidade, da terra sem Deus. Lugar de desobediência, de paganismo, de mundanismo. É só você abrir lá no profeta Jeremias, depois profeta Ezequiel, e você vai encontrar ali a torrente das águas purificadoras, que sai do altar e vai para a região norte. E onde chega, leva vida no lugar onde tem morte. Acás tirou o altar de bronze de diante da casa de Deus e colocou do lado norte, profanando o sagrado. E colocou no centro o altar de Damasco. A história é essa. E as lições para nós são muitas. Porque a história de vida de Acás se repete ao longo dos séculos e hoje.
Porque assim como naqueles dias, nós temos o sagrado e temos o profano. Temos a verdade de Deus e a iniquidade. Temos a igreja de Deus, que é Israel. E temos Damasco, os inimigos de Deus. E o primeiro destaque que quero dar nessa aplicação para as nossas vidas é o encanto de Acás para com as coisas do mundo. Os seus olhos terem crescido e o seu coração se enternecido com as coisas do inimigo, com as belezas deste mundo tenebroso, com os encantos que essa vida oferece. E como nós temos visto tantas pessoas encantadas com o mundo, encantadas com as obras da carne, encantadas com o altar de Damasco, não conseguem esconder, já em estado de escravidão moral e espiritual, vencidos pelo pecado. Quando põe os olhos naquela maravilha de engenharia, seu coração já está completamente derretido. Esteticamente, não tinha como comparar o altar de bronze, tão simples, com um altar gigantesco da grande potência assíria, o altar de Damasco. É por essa razão que a gente vê nas Escrituras tantos seguindo pelo caminho largo, entrando pela porta larga, pelos encantos dessa vida, pelas facilidades. E tão poucos seguindo a porta estreita, o caminho estreito e apertado e difícil de renúncia, de cruz e de morte. Muitos hoje estão com os olhos cheios de vaidade, envolvidos com as coisas deste mundo. O prazer do seu coração está nas coisas desta vida. Já se esqueceram, colocaram de lado o altar de bronze. Tiraram a adoração, a piedade, o temor, colocaram de lado. E estão agora seguindo o altar de Damasco. E pior, achando que estão servindo a Deus, que estão sacrificando. São coisas aparentemente sagradas, misturadas com o profano. Queridos, que o Espírito de Deus tire dos nossos olhos o encanto com o altar de Damasco. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim, ou algum pregador dizer, porque no mundo não tem nada, o mundo não oferece nada, no mundo não há alegrias, no mundo não há nada disso. Ele tem que explicar direito. O mundo oferece muitas coisas, muitos encantos, muitos altares, muitas alegrias, passageiras, mas muitas ofertas, muitas propostas. Se fosse ruim, Satanás não estaria enganando as pessoas desse jeito. São coisas aparentemente boas, bonitas, agradáveis,
aparentemente maravilhosas, mas no final é caminho de morte. Que Deus nos ajude a discernir essa mensagem. É melhor ir para uma festa, para um show gospel, do que para uma reunião de oração. Porque no show gospel, onde há um avivamento do ego, badalações, uma exaltação do nome, do talento, do dom, a glória sendo retirada daquele que é o autor de tudo para a pessoa que está ali fazendo aquele papel. Shows, com fã-clube, com adoradores, de homens, de fórmulas, de formas, de ritmos. É fazendo coisas misturadas, coisas sagradas, com o altar de Damasco, que chama, enche os olhos. O que não enche os olhos é o altar de bronze, porque exige obediência, exige disciplina, exige renúncia, exige santidade. Esse foi colocado de lado, do lado norte. E o altar de Damasco bem no centro. Esses altares podem ter vários nomes. Pode ser até o seu computador. O bom de tudo é que, independentemente da limitação do pregador, o Espírito Santo sempre fala à sua igreja. Porque quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Eu quero te convidar nesta noite a rever a sua vida, a renunciar à atração pelas coisas desta vida. Essa paixão pelas coisas materiais. E quero te convidar a um tempo de joelhos no altar de bronze. Simplesinho. Era só 1 metro de largura, 70 centímetros de altura. Mas foi Deus quem desenhou, para ali o seu povo sacrificar em obediência à sua lei. É muito melhor estar no deserto, debaixo da bênção do Todo-Poderoso, do que nas festas do Egito e escravo. É muito melhor estar em obediência no altar de bronze do que celebrando grandes festas no altar de Damasco e em opressão pelo inimigo. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja, do seu povo, de mim e de você. E que Ele nos traga de volta a obediência. Para a glória de Jesus. Pai querido, o Teu Espírito Santo, que revelou essa palavra aos Teus profetas, ungiu os copistas para registrarem, o mesmo Espírito iluminou essa palavra sobre nós hoje. E a nossa oração é que esse mesmo Espírito
Aplique essa palavra em nosso coração, para que produza frutos a 100 por 1, para a glória de Jesus, a quem amamos e servimos. Amém.